Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneiro, cujo nome é Deus é perfeitamente suficiente. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, para inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem que eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão, o pastor Anax Carneiro. O que eu faço então? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Antes de eu falar qualquer coisa, eu vou pedir para que vocês já deixem a Bíblia aí preparada em Juízes 7. Nós vamos ler o capítulo inteirinho. Então, como é um texto grande, já deixa aí separada a sua Bíblia em Juízes 7, para não ficar depois procurando loucamente, né? Então, vem lá Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué e daí Juízes. Tá bom? Já deixa preparado lá, Juízes 7. Bem, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esta mensagem. Lembrando que é tão bom, né, que as pessoas possam ter o privilégio que nós temos de estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus, que nós possamos compreender que Tu és o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Que nós possamos viver de acordo com isso, confiando plenamente nessa verdade eterna. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então leremos Juízes 7, como eu tinha dito, né? Que é um dos textos mais marcantes sobre a suficiência de Deus. Esse texto vai mostrar Gideão, o irmão Gideão, enfrentando um exército inimigo gigantesco, terrível, com apenas 300 homens. Mas eram homens escolhidos por Deus. Então, qual é o ponto central? O ponto central não é a força humana, longe disso. O ponto central é a intervenção divina. Qual é a mensagem principal disso que nós leremos, né? É que Deus é suficiente. Gideão, ele começa com milhares de soldados, mas Deus reduz o número para que a vitória não fosse atribuída ao ser humano, né? Para que as pessoas não falassem, nós ganhamos porque nós somos poderosos. Dependência total. O povo precisava confiar que Deus poderia suprir aquela necessidade e vencer aquela batalha, e não as suas estratégias é quem iria garantir a vitória. Então, não era a estratégia humana, mas sim aquilo que Deus faria. Lembrando que a glória pertence sempre a Deus. E a batalha foi vencida de forma totalmente improvável. Não tinha a mínima chance deles vencerem, né? Mas a batalha foi vencida para mostrar que o Senhor é quem sustenta e é o Senhor que salva. Bom, como é que a gente pode aplicar de forma prática esse texto que leremos? Quando a gente se sentir fraco ou a gente achar que está em minoria, esse texto vai lembrar a gente que Deus não precisa de grandes números ou recursos para agir. Ele age no tempo oportuno e conforme Ele quiser. A suficiência de Deus significa que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades espirituais, emocionais e práticas. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a gente fala, vai dar ruim, não tem jeito, Deus pode suprir essas necessidades. E a vitória do irmão Gideão vai ensinar pra gente que a fé não está nas nossas mãos, mas na fidelidade de Deus. Moral da história, Juízes 7 nos mostra que Deus é perfeitamente suficiente. Não importa o tamanho do desafio, Ele é quem garante a vitória. Você acredita nisso? Eu acredito. Então vamos ler lá, Juízes 7. E diz assim, ó.
Gideão derrota os midianitas. Jeruboal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para a sua casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas e ali separarei os que irão com você. Se eu disser que o homem deve ir com você, ele irá. Se disser que o outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas e o Senhor lhes disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então, Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas esses ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os inimigos, os amalequitas e os povos do deserto, estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia na praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando seu sonho a um amigo e dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: é a espada de Gideão, israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu este sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se. O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada um uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro e disse: olhem para mim. E quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar, em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu, gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-sita e até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então os homens da tribo de Naftali, de Azer e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas.
Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas. Defendam o rio Jordão e os seus riachos até Betibara. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os dois chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar-uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Amém? Bom, então o texto chama-se Deus é perfeitamente suficiente. O irmão Gideão, ele foi levantado por Deus, não há dúvida disso. E o objetivo de Deus levantá-lo era para que ele pudesse ser juiz de Israel, a fim de livrar o povo da opressão dos midianitas. Para isso, Gideão, então, recrutou, como a gente acabou de ler, 30.000 homens. Era gente pá dedéu. Mas Deus fez o quê? Dispensou esse mundo de gente, né? Dispensou quase todo mundo. De 30.000 ficaram 300. O Senhor disse, né? É demais o povo que está com você para entregar os midianitas nas suas mãos. Então, esse é o versículo escolhido pelo irmão Anax Carneiro, que é o versículo 2, que diz: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel pode se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, para que o povo não dissesse que foi por causa do esforço deles que eles tinham vencido a guerra, o Senhor então reduziu aquele número de homens. Mas, para uma guerra, né, a gente pensa, não é exatamente isso que é bom, né? Quanto mais gente, melhor. Mas Deus não pensa assim, né? O Senhor explica que Israel poderia se gloriar com ele mesmo, dizendo: ah, minha própria mão me livrou. E Deus, com essa medida radical, estava protegendo a sua glória e, lógico, impedindo Israel de cair no engano do orgulho. E com a gente é do mesmo jeitinho, sabe? Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Às vezes a gente gostaria de ter muito mais para encarar determinadas situações, né? Os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. A gente quer ter mais dinheiro, mais posição social, mais amigos, mais pessoas influentes para nos ajudar, mais promoções, enfim. A gente quer muita coisa, né? Mas Deus muitas vezes não dá essas coisas para a gente. E por que Deus não dá? Talvez por isso, pelo mesmo motivo que ele não deu aquele número imenso de homens para lutar contra os midianitas, né? Talvez Deus queira, né, que a gente aprenda a depender dele em todo momento e a ele darmos toda a glória. Portanto, meu irmão, minha irmã, não fica assim desesperado, não fica triste, não fica angustiado por não ter mais para enfrentar todos os desafios que você vem enfrentando, para enfrentar todas as situações que você entende que são muito ruins. Fica pensando assim, ó, você tem Deus. E Deus é muito mais que o suficiente. Amém? Bom, então o nosso manancial termina assim, ó. Números nunca venceram batalhas. São os homens que as vencem. E esses vencedores precisam estar voltados para Deus. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que Deus é perfeitamente suficiente, para nós o abraço dá super mega certo. Então a gente tem que abraçar, não pode deixar de abraçar. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Bom, e para encerrar, vou deixar a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.